Segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Festa de São Lourenço, diácono em Marte. Queridos irmãos e irmãs, vamos mais uma vez colocar-nos diante do Senhor com aquela humildade de quem quer aprender, do discípulo que deseja aprender com o Mestre, e ouçamos com atenção o Santo Evangelho desse dia em que celebramos o Marte São Lourenço, esse Marte dos primórdios, do início da Igreja, que deu um testemunho tão bonito da fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, não tendo medo de oferecer a sua vida para mostrar a sua convicção profunda de que Jesus Cristo é o Senhor. Ouçamos com atenção o Santo Evangelho. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e aonde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, esse evangelho bonito que nós acabamos de ouvir nesse contexto da festa de São Lourenço, nos dá a entender a importância de nos dedicarmos totalmente ao serviço de Deus, à missão de levar a boa nova, de anunciar a salvação a quantos precisam. O Senhor nosso Deus suscita no coração das pessoas esse convite para segui-lo. O Marte que hoje celebramos, ele tinha uma missão muito bonita. Ele colaborava diretamente com o Papa Sisto II, fazendo aquele trabalho da caridade, de socorrer os mais necessitados. Então, quando ele foi preso, queriam que ele entregasse os tesouros da igreja. É interessante que os infiéis sempre acreditam que a igreja é repleta de tesouros, de ouro, de valores, disso e daquilo outro, como se o nosso objetivo fosse juntar tesouros aqui e não tesouros no céu. É impressionante. A gente observa quando conversa com uma pessoa que não quer progredir na fé e fica se escondendo covardemente, apresentando os defeitos desse ou daquele, que uma das coisas que eles mais acusam a igreja, porque a igreja é rica, porque a igreja tem muitos bens. Se distribuísse esses bens, acabaria com a fome no mundo. Eu digo, por um dia, e no dia seguinte, quando não tivesse mais os bens, que são as obras de arte, as pinturas, as esculturas, o patrimônio que ao longo dos anos, dos séculos, foi sendo juntado não como expressão de poder e de riqueza, mas para valorizar a própria produção humana, porque as artes que nós vemos nos grandes, nas grandes basílicas romanas, nas igrejas bonitas, essas igrejas que a gente conhece e admira pela sua beleza, na verdade é uma maneira de cuidar, de tomar conta, de ser custódios de um patrimônio que fala da beleza da arte humana, do que o ser humano é capaz de fazer, inspirado pela graça de Deus. Então, essas falácias, essas colocações geralmente saem da boca de quem não tem a sensibilidade de dar um pão para quem precisa.
mas ao apontar o dedo para poder criticar, na hora faz com toda a audácia, sem nenhuma caridade. Então, São Lourenço, ele foi sentenciado à morte na época de Valeriano, no ano de 258. E eles queriam o tesouro da igreja. E contam que, certa ocasião, pressionando São Lourenço a mostrar o tesouro da igreja, ele chama, leva onde tem uma porção de pessoas carentes, está aqui, o tesouro da igreja é esse aqui. Tem no filme de São Pio, do Padre Pio, um momento em que pedem para ele o dinheiro que ele está usando para construir o hospital, e aí então ele mete as mãos no bolso e tira umas moedinhas e umas balinhas e coloca isso aqui, é o que eu posso dar para vocês, porque isso aqui é meu. Mas o que eu estou administrando para a construção do hospital não é meu. É Deus que está mandando. Eu não posso dispor disso aí porque não me pertence. Queridos irmãos e irmãs, a santidade ela realmente impressiona. Dizem que São Lourenço foi condenado a morrer queimado sobre a grelha. Era um dos instrumentos de tortura, de execução do Império Romano, era mandar fazer fogo, colocar uma grelha e pôr o condenado amarrado pelas mãos e pelos pés sobre o fogo para queimar vivo. Quanta crueldade, né? A gente fala disso e não pode deixar de ficar impressionado como o ser humano sem Deus, ele é capaz das atrocidades piores, sem nenhuma sensibilidade. A gente pensa que isso acontecia só na época do Império Romano, acontece também nos nossos tempos. Se nós não tivermos o nosso coração em Deus, se nós não buscarmos essa unidade com Ele, nós começamos fazendo críticas. Depois a gente se afasta cada vez mais e começa com os maus pensamentos. E daí a pouco a gente corre o risco de se colocar realmente na situação de quem provoca grandes males na vida dos outros. Porque o ser humano sem Deus tem a possibilidade de se tornar um verdadeiro monstro. É Deus que põe freio aos nossos instintos. É a fé em Deus que faz com que eu perceba que uma determinada ação ela pode prejudicar o outro. E aí, por amor a Deus e ao próximo, a gente muda de rota, a gente faz diferente. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse mandamento de nosso Senhor, que é tão presente em nossas vidas, porque todos nós o conhecemos, foi colocado em prática de uma maneira toda especial pelo mártir que hoje celebramos, São Lourenço. É importante, queridos irmãos e irmãs, nós conhecermos a história desses santos, até mesmo desses que estão, assim, cronologicamente tão distantes de nós, como São Lourenço, que é ali do terceiro século. É importante conhecermos por quê? Porque o exemplo deles, a fidelidade que eles tiveram, nos estimulam. Uma das coisas que sempre foi muito presente na igreja foi justamente essa atenção à história dos santos, à biografia dos santos. Eu espero que todos vocês já tenham tido a oportunidade de ler aqui e acolá. Eu sempre falo com muito respeito que a primeira biografia que eu li foi a biografia de Santo Antônio Maria Zacaria, é o padroeiro da minha paróquia e meu pai fundador. Mas a segunda, que me causou grande impacto, foi a história de São Maximiliano Kolbe, que eu não vou falar nada aqui, porque daqui a um dia nós vamos celebrá-lo. Mas é importante, queridos irmãos e irmãs, nós termos uma leitura espiritual, além da recitação do texto todos os dias, além da oração das horas, para quem tem o costume de rezar o breviário, também termos uma atenção para uma leitura espiritual. E hoje, com as facilidades que nós temos, nós podemos fazer essa leitura diariamente. Quando nós vemos que é a festa ou a memória de um santo, nós temos já aquela preocupação de buscar a história deles, principalmente naqueles sites que são confiáveis. Então, queridos irmãos e irmãs, olhemos para o Evangelho e a mensagem que hoje nos é dado.
Nos faz lembrar outro dia que nós meditávamos aquele outro evangelho, onde Jesus diz que quem quer ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa do reino de Deus vai ganhá-la. Queridos irmãos e irmãs, aquele que entrega a sua vida por amor a Deus, esse alcançará a salvação eterna. Então Jesus diz: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se ele morre, produz muito fruto. Esse aqui é o ponto principal do evangelho que hoje nós ouvimos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos faz um convite a não sermos apegados à nossa vida, porque esse apego à vida nos leva a uma condição de materialismo que nos cega para perceber as graças e as bênçãos que nós podemos alcançar, a vida espiritual que o Senhor nos apresenta. Portanto, queridos irmãos e irmãs, sigamos com atenção o que o Senhor nos ensina e que nós sejamos cada vez mais atentos a buscar primeiramente o reino de Deus e com essa nossa convicção, com essa nossa procura, nós teremos a capacidade de lidar com as coisas materiais com maturidade, sem se deixar apegar e prender por elas. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Lourenço e da bem-aventurada Virgem Maria, vos abençoe e vos guarde livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço a todos aqueles que nos acompanham que continuem compartilhando. Façam com que mais pessoas conheçam o nosso canal e peçam para que se inscrevam, para que nós tenhamos o quanto antes um alcance maior. Também acione lá o sininho das notificações, de modo que assim que os nossos vídeos forem publicados, vocês possam ouvir essa mensagem de fé. Um abraço a todos, um abençoado dia.